saudações. Eu sou a professora Fernanda Tartucci, prezada aluna, prezado aluno, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito importante que é mediação. Temos aqui que entender o conceito, princípios informadores, enfim, para a gente entender a lógica desse mecanismo consensual. A mediação é um mecanismo tanto antigo quanto novo, né? Ele é antigo porque ele é muito tradicional. Desde sempre temos conversações, negociações sendo favorecidas por pessoas imparciais, mas o resgate e o uso disso para o direito tem sido relativamente novo. Aí, há algumas décadas, isso vem sendo trabalhado. No Brasil é mais novo ainda, né? O Brasil demorou um pouco para entrar nesse movimento que é mundial em prol dos meios consensuais. Então, a gente está aí, essa é uma vantagem, a gente pode acompanhar muita literatura, realmente bastante experiência concreta no exterior, que pode ser útil para nós. Por outro lado, a gente está um pouco atrasado em relação à compreensão desses mecanismos consensuais. Temos uma tradição em conciliação, mas nem sempre a conciliação foi muito bem feita. Muitas vezes ela era feita de forma intuitiva e com isso acabavam aí as pessoas a, vamos dizer, derivarem para mecanismos pouco adequados, como eu brinco, né? Em vez de conciliação, tivemos verdadeira coerciliação, coerção marcando a conciliação. Então, a mediação não. A mediação tem aqui realmente princípios, técnicas, diretrizes que vão contribuir, claro, se bem aplicados, para que a gente tenha aí mecanismos mais eficientes ao trabalhar essas conversas. Muito bem, então, nessa nossa primeira aula, nós vamos discutir um pouquinho o conceito. É muito importante entender a lógica da mediação. Vamos lá? Vejam só esse grande conceito aqui. Meio consensual de abordagem de controvérsias, em que uma pessoa isenta e devidamente capacitada atua tecnicamente para facilitar a comunicação entre as pessoas, para propiciar que elas próprias possam, a partir da restauração do diálogo, encontrar formas produtivas de lidar com as disputas. Então, este é um conceito de mediação, esse é um conceito doutrinário, eu mesmo elaborei, no meu livro Mediação nos Conflitos Civis eu escolhi esta definição. E você pode olhar, né? Meio consensual de abordagem de controvérsias. Vamos então começar a falar um pouco sobre isso? Então, primeiro ponto. A mediação é um mecanismo consensual, que se opõe aos mecanismos adjudicatórios, heterocompositivos, em que há uma imposição de decisão. Na mediação não há imposição. Isso é um ponto muito importante, ok? Porque agora que nós temos um novo Código de Processo Civil que mistura a lógica de julgamento, inerente aqui, né? A prolação de sentenças de mérito, essa lógica de julgamento aliada à lógica de negociação, em que o poder está com as partes, são elas que decidem, esta interação de lógicas tem gerado algumas confusões. Então, esse é um primeiro ponto importante, é um meio consensual. Então, o poder é autocomposição, né? Ele é autocompositivo, as partes é que têm o poder. E nós vamos abordar as controvérsias, tratar dos conflitos com a contribuição de uma pessoa imparcial. Então, esse é um ponto importante entender também. Muitas vezes o advogado fala para mim assim, professor, eu sou um verdadeiro mediador. Eu falo, como assim? Me conte, fale mais sobre isso. Não, eu como advogado sou um verdadeiro mediador. Eu falo, olha, talvez seja um pouco complicado, porque você como advogado é parcial, você é favorável ao seu cliente, não é verdade? Sim, sim. Então você é um verdadeiro negociador, esse é um ponto importante, né? Na negociação, a pessoa trata diretamente e defende o interesse próprio. Claro, em bases respeitosas, úteis, mas a negociação é essa tratativa direta entre as pessoas parciais. O mediador não, ele intervém entre duas ou mais pessoas em conflito para favorecer essa negociação, para favorecer essa conversa. E esse é um ponto importante, ele atua tecnicamente. Esse também é um fator importante, porque muita gente acha que é intuitivo. Lembra que eu falei que a conciliação no Brasil teve por muito tempo? Quero dizer no passado, que eu sou uma pessoa que já estou mais otimista, teve uma aplicação intuitiva? Então, não, a mediação como atividade de desenvolvimento de conversações, ela tem algumas técnicas, alguns princípios. Então, uma pessoa imparcial vai atuar tecnicamente, de forma isenta, para favorecer a conversa entre as pessoas em conflito. Muito bem? Isso não é fácil, gente. Tem que ter paciência, tem que ter uma escuta qualificada, uma escuta ativa. Então, realmente, a técnica vai ser muito importante. E a ideia desta promoção de conversação que o mediador faz é justamente que as próprias pessoas possam encontrar
saídas consensuais mútuas que gerem benefícios recíprocos. Então, o mediador não é autor de propostas, mas ele é o estimulador para que as próprias pessoas façam as propostas. Esse é um ponto importante, ok? A autoria das propostas vem a partir da atuação das partes estimuladas pelo mediador. O tempo voa, eu vou passar agora para algumas definições legais, para ver se vocês entendem que a legislação, né, e esses atos normativos deram conta de expor isso. Vamos lá? Então vamos para o próximo? Vejam aí o que diz a lei de mediação, que é a lei 13.140 de 2015, no artigo 1º, parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, esse é o conceito da lei de mediação, tá vendo? Ele é um estimulador para essa identificação, mas, isso também é importante, a autoria das propostas, sempre que possível, deve ser das próprias pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar o que o CPC diz no artigo 165, parágrafo 3º. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver um vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. O que a gente percebe aqui, né? Isso está alinhado àquela nossa primeira definição, quer dizer, a ideia é que esse mediador estimule as pessoas a conversarem, a identificar questões, interesses em conflito, para que eles possam, de forma criativa, gerar opções, gerar propostas. Um dos pressupostos da mediação é que a melhor pessoa que conhece as margens de atuação, que conhece o conflito, que conhece o outro, a melhor pessoa que pode trazer propostas sustentáveis, críveis e não incríveis, são os próprios envolvidos no conflito. A própria pessoa envolvida no conflito sabe, no final das contas, até onde dá para ir, os limites do outro. Então, a proposta da mediação é esse fomento, é esse estímulo a que a própria pessoa possa fazer. Vocês viram aqui que tem uma indicação na lei de que o mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver um vínculo anterior entre as partes. Isso não entra na definição, ok? Isso é só uma recomendação. Quer dizer, em casos de relações continuadas, continuativas, a mediação parece mais interessante, porque ela se desenvolve com várias sessões, com foco nessa relação, nessa interação entre as pessoas. Então, os vizinhos, os familiares, os contratantes de longa data vão poder, na mediação, conversar bastante sobre a sua interação, a sua relação e para ver, a partir daí, como é que eles vão resolver o conflito. Muito bem? Essa é a proposta da mediação, né? Que ela tenha esse caráter. Vou mostrar agora uma outra definição que está numa resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Vamos lá? Veja aí. O que consta essa resolução do CSJT número 174 de 2016, artigo 1º, 2? Mediação é o meio alternativo de resolução de disputas, em que as partes confiam a uma terceira pessoa, magistrado ou servidor público por este sempre supervisionado, a função de aproximá-las, empoderá-las e orientá-las na construção de um acordo, quando a lide já está instaurada, sem a criação ou proposta de opções para a composição do litígio. Muito bem? Essa já é uma definição pouco mais, vamos dizer, pragmática, porque até agora a gente não tinha visto a palavra acordo em nenhuma delas. A gente viu que o foco é fazer as pessoas voltarem a conversar. Então, uma mediação de êxito, em regra, é aquela em que as pessoas voltaram a se comunicar. O acordo pode vir agora, depois, nem vir, mas se elas voltaram a dialogar, a mediação cumpriu sua função, que é propiciar o restabelecimento da conversa. Isso é importante, gente, parece pouco, mas não é. Eu que atuo há algum tempo na área, eu escuto muita gente dizer, nossa, naquela sessão de mediação não deu, mas meu cliente ficou pensando naquilo e 2 meses depois a gente entabulou uma negociação direta e deu certo. Então a mediação, ela planta algumas sementes que nem sempre são a ela atribuídas, né? Mas que geralmente vão ser úteis para as pessoas voltarem a conversar. Então esse resgate de comunicação é muito valioso. Nessa definição aqui, que é na Justiça do Trabalho, né? Um olhar bem pragmático, eles estão pensando nisso. Lá, inclusive, você tem um magistrado ou um servidor supervisionado que está aqui, na verdade, conduzindo rumo a uma opção de acordo, porque o acordo realmente é um produto muito desejado pelos sistemas de justiça, né? As pessoas querem, claro, os tribunais querem que a mediação sirva como um fator para o alívio no acervo das demandas. Por isso, essa definição, me parece, ela é bem clara em respeito a isso. Mas também está aqui, né, nessa definição, a ideia é que não haja criação de proposta ou de opções por parte desta pessoa imparcial, mas por parte dos próprios indivíduos. Muito
Muito bem? Então, essa é a principal diferença em relação à conciliação. Na conciliação, o terceiro imparcial que intervém pode fazer opções de conflito. E aí, só um detalhe, né? A gente tem uma tradição disso no Brasil, mas o nível de cumprimento espontâneo é muito baixo. É como se, sendo a proposta de um terceiro, as pessoas aceitassem na hora, mas não houvesse uma adesão tão forte. Na mediação, como as próprias pessoas fizeram as propostas, elas tendem a cumprir. Então, o nível de cumprimento dos acordos em mediação costuma ser, né, acima de 90%. Na conciliação, vai de 30% a 50%. Olha que interessante. Nem sempre existe uma adesão. Então, a autoria da proposta faz diferença, não se esqueçam disso. Muito bem, vamos então continuar. Eu quero falar um pouquinho das finalidades. Veja, quais são as finalidades da mediação? São várias, hein? O restabelecimento da comunicação, como já conversamos, a preservação do relacionamento entre as partes, a prevenção de conflitos, a inclusão social, a pacificação social e a possível celebração de acordos. Vocês podem notar que eu coloquei celebração de acordos por último, porque como a gente conversou, essa primeira é a mais importante. Restabelecimento da comunicação. Se as pessoas voltaram a conversar, ótimo, a mediação está mostrando a que veio. Claro, nós queremos preservar o relacionamento entre as partes. Sim, a ideia da mediação, muitos identificam isso, né? É que ela se insere na ideia de um sistema ganha-ganha. Ao invés de ser um ganha-perde, vencedores e vencidos, a ideia é que você tenha benefícios mútuos. Isso possibilita saídas honrosas. As disputas não vão ter aqui um derrotado, que ajuda bastante a preservar o relacionamento entre as partes. Mesma coisa em relação à prevenção de conflitos. A partir da experiência na mediação, em que eles resgataram uma conversa proveitosa, isso ajuda a prevenir conflitos. Por quê? Porque eles lembram da importância da clareza, que as informações fluam, que as coisas fiquem bem claras. Então, esse também é um fator importante, certo? A inclusão social também é relevante, porque a pessoa volta a ser protagonista, então ela não é alijada das decisões, ela realmente é parte fundamental nisso, né? Pacificação social é um outro ponto. Estou olhando o penúltimo aí, ó. Pacificação social, porque a proposta da mediação é ser um mecanismo de composição de conflitos, então ela também tem essa proposta. Embora difícil, né, gente? A gente sabe que a gente vive uma sociedade muito polarizada, muito cheia aí de idas e vindas, então a mediação tenta promover pacificação social. Mas a mediação é um instrumento. Nós vamos ter pessoas dedicadas e vocacionadas a fazer isso realmente acontecer, o que nem sempre é fácil. Certo? E como conversamos da celebração de acordos, que foi o último item aí da nossa lista, ó, celebração de acordos, que é um objetivo, muitas vezes, do sistema de justiça. Então, muitos tribunais, quando começaram a estimular os meios consensuais, mediação, conciliação, falavam claramente: queremos extinguir processos por meio de acordo. Agora, a coisa está um pouco mais light, né? Tem se falado um pouco aí nessa possibilidade de resgatar a conversa, do mecanismo mais adequado, mas claro que na agenda do Poder Judiciário, com um acervo milionário de causas, diga-se de passagem, né? Na agenda, na proposta do Poder Judiciário, realmente esse intuito extintivo de processos é muito importante, tá? Mas eu quero destacar essa, veja aí. A finalidade de master é o restabelecimento, se foi perdido, ou o estabelecimento, se nem foi feito, da comunicação. Então, eu quero o diálogo dessas pessoas. Eu quero que elas resgatem a possibilidade de continuar conversando. Assim, vejam que interessante esse segundo objetivo. Eu quero preservar o relacionamento, se ele for necessário ou desejável. Isso explica aquela parte do conceito de mediação do CPC. Lembram que tem uma parte que diz: preferencialmente nos casos em que houver um vínculo anterior entre as partes. Isso está no artigo 65, parágrafo 3º do CPC. Por que é importante olhar isso? Se você tem um vínculo necessário, um relacionamento necessário ou desejável, são familiares, são vizinhos, tem um contrato de longa duração, ainda vão precisar continuar interagindo essas pessoas. Então, é interessante eu ter um mecanismo consensual que preserve, vamos dizer aqui, esta interação em formas respeitosas. Ninguém vai impor ao outro uma derrota. Ninguém vai ter aí, realmente, numa disputa, uma posição de proeminência. Não, estamos sentados numa mesa, negociando, conversando, e isso é muito importante para preservar relacionamentos. Claro, se as pessoas precisam desse relacionamento, num contrato que é importante para as duas partes, ou é desejável que tenha uma interação melhor. Por isso, esse é um objetivo muito interessante. E por último, tá aí, ó, indiquei esta expressão, a composição, que é a solução, né? Ou a prevenção do conflito ou da sua escalada. Esse é um ponto importante, gente, porque eu gosto mais da palavra composição do que da palavra solução, tá bom? Solução parece que é algo muito
matemático, né? Vou resolver esse conflito. E, na verdade, é difícil resolver, né? O conflito é algo um pouco que depende da intenção das partes de resolver mesmo. Então, você vai ter aqui uma composição, uma reorganização. Com essa reorganização, eu previno novos conflitos a partir de uma comunicação melhor e também evito que ele piore, que ele escale, como a gente diz. O que é muito ruim para todos os envolvidos, já que o conflito gera angústia, realmente a impossibilidade de coexistência inerente ao conflito é bastante complicada. Muito bem, com isso nós terminamos. Ficam então aqui as nossas observações sobre o conceito de mediação e as finalidades deste mecanismo consensual. Então, até a próxima aula.